Em 1888, milhares de italianos tomaram a decisão mais dolorosa da vida deles. Não porque queriam conhecer o mundo, não porque sonhavam com a aventura, mas porque ficar significava afundar junto com a própria terra. Imagine um homem parado no alto de uma colina no norte da Itália. À frente dele, uma casa simples de pedra. Atrás, vinhedos pobres, campos cansados e um horizonte que já não promete nada. A família dele vive ali há gerações. O pai viveu ali, o avô também. Mas agora aquela terra já não sustenta ninguém. A comida falta, os impostos aumentam, as dívidas se acumulam e a esperança, aos poucos, vai secando junto com o solo. A unificação da Itália prometeu grandeza, prometeu ordem, prosperidade, futuro. Mas para milhões de camponeses, especialmente no Vêneto, na Lombardia, em Trento e em tantas regiões rurais, o que chegou foi outra coisa. Vieram cobranças mais pesadas, crises agrícolas, miséria, doenças e um sentimento sufocante de abandono. O Estado havia mudado, a bandeira era nova, mas a fome continuava antiga. E então, no meio desse desespero, aparece um papel, um panfleto colorido, um pedaço de propaganda entregue por agentes que cruzavam aldeias oferecendo uma saída. Nesse papel, um nome brilhava como uma promessa quase bíblica: Brasil. O Brasil era descrito como uma terra farta, uma terra quente, fértil, generosa, um lugar onde o trabalho finalmente seria recompensado, onde havia terras disponíveis, comida em abundância e oportunidade para recomeçar. Para um homem esmagado pela pobreza, aquilo não parecia só uma proposta, parecia um milagre. Mas ali começava uma das maiores operações de ilusão da história migratória. Porque aquele camponês não estava sendo convidado para uma vida melhor, ele estava sendo atraído para preencher uma necessidade urgente de um país que acabara de abolir a escravidão. No Brasil de 1888, a Lei Áurea encerrava oficialmente um sistema brutal de trabalho forçado. Só que as grandes fazendas de café, principalmente em São Paulo, continuavam de pé, e elas precisavam de braços, muitos braços. Braços disciplinados, numerosos e, de preferência, europeus. Foi assim que o destino de milhões de italianos se cruzou com o destino do Brasil. Essa não é uma história de viagem romântica, não é uma história de navios elegantes cortando o Atlântico rumo ao sonho americano dos trópicos. É uma história de engano, sobrevivência, humilhação, trabalho exaustivo e uma força humana tão grande que conseguiu transformar sofrimento em legado. Para entender por que tantos italianos embarcaram, você precisa entender o tamanho da armadilha. O governo brasileiro, fazendeiros e companhias de colonização ajudaram a construir uma imagem fantasiosa do país. Agentes conhecidos como engajadores percorriam as regiões mais pobres da Itália, oferecendo passagens, oportunidades e um futuro que parecia impossível de recusar. Eles vendiam a ideia de uma nova vida. Falavam de colheitas fartas, casas prontas, clima agradável, salários justos. Diziam que no Brasil a terra dava de tudo, que o homem pobre podia finalmente se tornar dono do próprio destino. Na Itália rural, onde o desespero já tomava conta de muitas famílias, essas promessas encontravam terreno fértil. Quando a miséria aperta, a esperança não precisa ser lógica, ela só precisa parecer possível. E foi assim que famílias inteiras começaram a vender o pouco que tinham: ferramentas, animais, panelas, enxovais, pequenas joias guardadas por gerações. O que não vendiam, deixavam para trás. A despedida não era só geográfica, era emocional. Quem partia sabia que talvez nunca mais veria a própria aldeia, o itino da praça, o sino da missa, a mesa da mãe, a voz do pai, o túmulo dos antepassados. Milhares de homens, mulheres e crianças seguiram em direção aos portos de Gênova, Nápoles e outros pontos de embarque. E ali começava uma segunda ruptura. Nos cais, o que se via era tumulto, choro, medo, idiomas se misturando, dialetos se cruzando, malas de madeira, lenços molhados de lágrimas e a sensação esmagadora de que não havia mais volta. Ninguém embarcava leve.
Cada pessoa levava consigo o peso da necessidade e a culpa silenciosa de estar abandonando tudo que conhecia para correr atrás de algo que podia nem existir. E então vinha o oceano. Muita gente imagina essas viagens como passagens longas, mas suportáveis. Quase uma travessia difícil, porém digna. A verdade era muito pior. Os imigrantes viajavam na terceira classe, espremidos nos porões dos navios, abaixo da linha d'água, sem conforto, sem privacidade, sem higiene adequada. O ar era pesado, a umidade impregnava tudo. Havia cheiro de suor, de carvão, de vômito, de roupa molhada, de medo. Centenas de pessoas dividiam um espaço apertado durante semanas. As doenças se espalhavam com crueldade cruel. Febre, sarampo, tifo, cólera. Crianças adoeciam, idosos não resistiam. Mães tentavam cuidar dos filhos com o que tinham nas mãos. Um pano úmido, uma oração, um abraço. Às vezes não bastava. E quando alguém morria, o luto não tinha espaço para acontecer como deveria. Não havia velório digno, não havia terra para sepultar, havia apenas o mar. Corpos eram enrolados e lançados às águas sob orações rápidas, enquanto o navio seguia em frente, como se não pudesse perder tempo com a dor de ninguém. O Atlântico engoliu não só vidas, mas nomes, histórias e futuros inteiros. A viagem podia durar quase um mês, às vezes mais. Havia dias em que o tédio esmagava e noites em que o terror tomava conta. Tempestades faziam o casco ranger, o navio parecia gemer. Muitos pensavam que iam morrer sem que chegar. Para suportar o medo, cantavam. Cantavam músicas da terra natal. Cantavam lembrando da mãe, da polenta, das montanhas, dos campos, de uma Itália que os expulsava e, ao mesmo tempo, continuava sendo a única pátria que conheciam. Quando finalmente avistavam o litoral brasileiro, o alívio vinha misturado com estranhamento. O calor de Santos parecia um golpe. A umidade sufocava. A vegetação era excessiva, quase ameaçadora. Tudo cheirava diferente. Tudo soava estranho. Nada ali lembrava a Itália. Só que o verdadeiro choque ainda estava por vir. Depois do desembarque, muitos eram enviados para a hospedaria dos imigrantes em São Paulo. E ali, o sonho começava a ser desmontado peça por peça. A hospedaria funcionava como uma espécie de centro de triagem humana. Era para lá que iam milhares de recém-chegados antes de serem distribuídos para as fazendas ou colônias. Na prática, era o lugar onde a esperança ganhava número, fila, papelada e destino. Muitos não entendiam o idioma, não sabiam ler os contratos, não compreendiam as regras. E, nesse processo, até a própria identidade começava a mudar. Sobrenomes eram registrados de forma errada. Nomes italianos viravam versões abrasileiradas. Uma letra trocada aqui, uma pronúncia alterada ali, e um pedaço da história familiar já se perdia na chegada. Mas havia algo ainda mais duro. Muitos descobriam só naquele momento que a promessa de liberdade vinha acompanhada de uma nova forma de dependência. O governo brasileiro podia subsidiar a passagem, mas a conta sempre aparecia em algum lugar. Ferramentas, alimentação, roupas, mantimentos, tudo passava a ser dívida. E dívida, para quem não tinha nada, era uma corrente invisível. Nas fazendas de café, o sistema mais comum era o colonato. Na teoria, parecia justo. A família imigrante cuidava dos pés de café, realizava o trabalho necessário e recebia por produção. Em alguns casos, podia plantar gêneros de subsistência para sobreviver, mas a prática era muito diferente. O fazendeiro controlava quase tudo. Controlava a moradia, controlava a remuneração e, principalmente, controlava o armazém. Como os imigrantes quase nunca tinham dinheiro em mãos, eram obrigados a comprar comida, roupa, ferramentas e itens básicos no armazém da própria fazenda. E os preços eram altos, altos demais. No fim das contas, o que a família produzia parecia nunca ser suficiente. O lucro desaparecia, a dívida aumentava, o trabalho continuava. Muitos italianos perceberam com amargura que tinham trocado uma miséria por outra. Tinham fugido da fome europeia para cair num sistema em que o patrão continuava decidindo quase tudo. A escravidão havia acabado, mas a lógica de exploração ainda estava profundamente viva.
Em várias fazendas, o imigrante era tratado com arrogância, vigilância e desrespeito à liberdade de circulação. O que havia sido vendido como recomeço se parecia para muitos como uma prisão de portas abertas. E é aqui que essa história muda de direção. Porque os italianos chegaram vulneráveis, mas não chegaram vazios. Eles trouxeram consigo algo que faria toda a diferença. Uma cultura de trabalho familiar, uma obstinação quase feroz e a capacidade de reconstruir comunidade mesmo nas piores condições. Enquanto o sistema tentava mantê-los presos, muitas famílias começavam a agir em silêncio. Plantavam milho, feijão, verduras e outras culturas entre os cafezais para garantir comida. Economizavam tudo o que podiam, viviam com o mínimo, trabalhavam além do limite, não porque aceitassem a exploração, mas porque enxergavam um objetivo maior. Queriam sair dali, queriam comprar terra, queriam finalmente deixar de servir ao sonho de outros para construir o próprio sonho. A resistência italiana não sempre fazia barulho, mas era poderosa. Às vezes aparecia em fugas, às vezes em reclamações coletivas, às vezes em revoltas abertas contra abusos. Aos poucos, denúncias sobre as condições nas fazendas brasileiras começaram a chegar à Europa. A imagem do Brasil como paraíso tropical do trabalho começou a rachar. O mundo descobria que, por trás da propaganda, existia exploração. No começo do século XX, a situação se tornou séria a ponto de o governo italiano adotar restrições à imigração subsidiada para o Brasil. Isso foi um golpe duro para o sistema que dependia desse fluxo de mão de obra. E, ironicamente, foi também um dos momentos em que a balança começou a se mover. Sem a mesma facilidade para atrair novos imigrantes, muitos fazendeiros tiveram de rever práticas. Mas a grande virada não veio de cima, veio de baixo. Veio justamente das famílias que conseguiram resistir por tempo suficiente para juntar algum dinheiro, comprar pequenos lotes e sair da dependência das grandes fazendas. Foi assim que começaram a florescer colônias e comunidades, onde o italiano deixava de ser apenas força de trabalho para se tornar dono, vizinho, construtor, fundador. Em regiões do interior de São Paulo, em partes de Minas Gerais e, sobretudo, no sul do Brasil, surgiram núcleos que pareciam uma segunda pátria sendo erguida com as próprias mãos. No Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná e em outros pontos do país, a mata foi aberta a machado. Estradas improvisadas cortaram áreas isoladas. Igrejas foram levantadas pedra sobre pedra. Casas de madeira e cantaria surgiram onde antes havia apenas floresta. Moinhos, capelas, pequenas vendas, parreirais, cantinas, oficinas. Tudo começou a nascer a partir do trabalho direto de gente que, pouco tempo antes, mal tinha onde cair morta. E aqui está uma das partes mais bonitas dessa história. O imigrante que chegou sem nada não apenas sobreviveu, ele criou raiz. Cidades e comunidades inteiras passaram a carregar marcas profundas dessa presença italiana. A culinária mudou, a fala mudou, o jeito de trabalhar mudou. A organização familiar, o apego à mesa, ao vinho, à fé, à poupança, à construção de patrimônio, tudo isso começou a se misturar ao Brasil. Não como uma cultura que substitui a outra, mas como uma corrente que entra no rio e muda sua força para sempre. E essa transformação não ficou limitada ao campo. Com o tempo, descendentes desses imigrantes migraram também para centros urbanos, abriram comércios, oficinas, pequenas indústrias, participaram da expansão econômica de cidades, ajudaram a formar uma classe trabalhadora urbana, empreendedora e profundamente marcada pela ideia de ascensão pelo esforço. A imigração italiana não foi apenas uma resposta ao café. Ela se tornou parte importante da industrialização, da vida urbana e da identidade social brasileira. Só que existe uma camada dessa história que muita gente esquece. Quando falamos dos descendentes italianos no Brasil, muitas vezes falamos apenas do orgulho, da massa no domingo, do sobrenome, do vinho, da festa da uva, do gesto com as mãos. Tudo isso faz parte, claro que faz, mas antes disso houve dor, houve engano, houve uma travessia brutal, houve famílias que foram quebradas antes de serem reerguidas.
Houve gente que morreu sem ver o futuro que ajudou a construir. O legado italiano no Brasil não nasceu do conforto, nasceu da resistência. Cada sobrenome que chegou até aqui carrega escondido um ato de coragem. Cada árvore genealógica de origem italiana no Brasil começa, em algum ponto, com alguém que olhou para o próprio mundo desmoronando e ainda assim escolheu seguir, mesmo com medo, mesmo sem garantias, mesmo sabendo que o oceano poderia engolir tudo. Estima-se que o Brasil reúna hoje uma das maiores populações de descendentes de italianos fora da Itália. Mas o mais importante não está no número, está no significado. Está no fato de que essas famílias ajudaram a construir paisagens, cidades, hábitos, sotaques, negócios, receitas e valores que hoje parecem naturalmente brasileiros, porque já se fundiram ao que o país é. Talvez essa seja a maior virada de toda essa história. Eles vieram para servir a um projeto que não era deles. Vieram porque eram vistos como substitutos ideais para uma estrutura econômica que precisava continuar funcionando. Vieram empurrados pela fome e puxados pela propaganda, mas no fim fizeram muito mais do que os poderosos planejavam. Eles não foram apenas mão de obra, eles viraram povo. Transformaram regiões inteiras, fundaram comunidades, educaram filhos e netos para viver entre dois mundos, e aos poucos deixaram de ser estrangeiros para se tornar parte inescapável da alma brasileira. O que começou como exploração acabou produzindo pertencimento. O que começou como necessidade acabou gerando identidade. E talvez seja por isso que essa história emocione tanto, porque fala de algo muito humano. Fala de gente comum enfrentando forças enormes. Fala de pais que atravessaram o mundo para que os filhos não passassem fome. Fala de mães que enterraram a saudade para manter a família de pé. Fala de homens e mulheres que chegaram sem idioma, sem prestígio, sem poder e ainda assim conseguiram construir futuro. Quando você olha para um sobrenome italiano no Brasil, você não está olhando apenas para uma origem, está olhando para uma prova de sobrevivência, para uma linhagem que suportou perda, humilhação, trabalho duro e incerteza, mas não desapareceu. Ao contrário, permaneceu, cresceu, deixou marca. O Brasil que existe hoje seria outro sem essa imigração. Seria outro na agricultura, na indústria, na gastronomia, na cultura, na vida comunitária, no imaginário popular. Seria até no modo como milhões de famílias entendem trabalho, sacrifício e ascensão. Por isso, lembrar essa saga não é apenas rever o passado, é corrigir a forma simplificada como ele costuma ser contado. Não foi uma história limpa, não foi uma história gentil, não foi uma história de oportunidade desde o início. Foi uma história de promessas falsas, de adaptação forçada e de dignidade conquistada no braço. Mas foi também uma história de vitória, porque no fim das contas, aqueles italianos não vieram apenas para o Brasil, eles ajudaram a inventar o Brasil. Se a sua família tem origem italiana, então essa história não está distante de você. Ela pode estar no seu sobrenome, numa receita passada de geração em geração, numa fotografia antiga guardada na gaveta, num sotaque do seu avô, numa oração da sua avó, numa memória que sobreviveu, sem nem sempre ser contada por inteiro. E talvez hoje seja um bom dia para fazer essa memória voltar a respirar. Conta nos comentários qual é o seu sobrenome e, se você souber, de que região da Itália veio a sua família. Vamos transformar esse espaço numa homenagem viva a quem atravessou o mundo para que a vida continuasse. E compartilhe esse vídeo com alguém da sua família, porque histórias assim não merecem ficar escondidas. Elas merecem ser lembradas, contadas e honradas. Se você gostou, se inscreve no canal, porque ainda existem muitas histórias por trás das famílias que formaram o Brasil. E quase sempre, a verdade é mais dura, mais humana e muito mais fascinante do que a versão resumida que a gente aprendeu.